Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. O centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. A navegação se tornou perigosa. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. A tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Na 14ª noite, ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Aleluia! Louvado seja Deus! Isto é fé. Deus apareceu a Paulo e disse que, por amor a ele, nenhum deles morreriam. Só perderiam o navio. E aí Paulo diz, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Há 14 dias na luta, sem comer. Aí Paulo faz o que Jesus fez várias vezes. Tomou um pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas.
Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Deus é Deus e cumpre o que ele promete. Capítulo 28. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocavam no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isto, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Paulo, pela sua fé em Deus, foi usado para curar aquele pai do seu hospedeiro, de Públio, e depois curou os demais doentes da ilha. De onde veio esse poder? Do Espírito Santo que nele habitava. Ele vivia em obediência a Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus. Então, o Espírito Santo se manifestou através dele e ele foi usado para curar estas pessoas. Este mesmo Espírito está em você e em mim. Façamos a obra do Senhor. A chegada a Roma. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Então, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Qual é a esperança de Israel? Qual é a nossa esperança de cristãos? É a ressurreição dos mortos. Como Jesus ressuscitou, ele promete que nos ressuscitará. Então os judeus responderam:
Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes deu testemunhos do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Paulo citou a profecia do profeta Isaías, dizendo que eles ouvem, mas não atendem. Não atendem, não obedecem. Por quê? Porque ouvem de má vontade. Seu coração é insensível. Não querem ouvir a palavra de Deus. Por isso seus ouvidos estão mudos, estão sem a capacidade de ouvir, tapados, e seus olhos fechados. Pois se quisessem ouvir, se quisessem obedecer a palavra de Deus, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, você está ouvindo a palavra de Deus. Ouça com boa vontade. É a palavra do teu Criador. Ele quer te salvar, ele quer te abençoar, ele quer te usar como instrumento de bênção aqui nesta terra. E aí Paulo diz para os judeus: portanto, quero que vocês saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Você e eu que somos cristãos, estamos aqui para pregar o reino de Deus. Ele reina sobre nossas vidas, ele é soberano sobre tudo, tudo o que acontece está debaixo da sua vontade primária ou permissiva. E o seu reino absoluto total vai se dar no final dos tempos, depois que ele julgar este planeta Terra. Você e eu estamos aqui, se somos de Jesus, para pregar o reino de Deus, para anunciar que em Jesus Cristo nós temos perdão dos nossos pecados pelo seu sangue e a vida eterna por sua ressurreição, pelo poder da sua ressurreição. E temos a capacidade de viver uma vida que agrada a Deus em santidade, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós e mora em nós. Diga para Jesus, em oração junto comigo, feche teus olhos, ore comigo este louvor. Meu coração, Mestre, todo ele eu te dou. Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar. Meu coração lhe dar. Cristo
Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, exaltá-lo-ei com amor. Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, tudo a seus pés vou depor. Hoje para sempre me ponho no altar para o servir e amar, para o servir e amar. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento.